Vocês acharam já Gênesis capítulo 14? Hoje nós vamos falar sobre o sonho, a promessa e a aliança. O sonho, a promessa e a aliança. O sonho é reforçado pela promessa e a aliança faz com que as promessas se realizem, se tornem verdade. Amém? Então, eu vou só fazer uma oração e nós vamos aqui para esse texto de Gênesis capítulo 14, do versículo 18 em diante. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso e eterno, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todo o universo, Rei e Senhor da eternidade. Queremos, meu Deus, te bendizer neste dia, magnificar o seu nome, engrandecer-te, porque só o Senhor é Deus. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo, para que através dele as nossas vidas fossem salvas, resgatadas para a tua presença. Esse é o lugar, Pai, aonde nós desejamos estar, no centro da sua vontade. Queremos em tudo agradar ao teu coração. Queremos ser bons filhos, bons discípulos. Queremos ser bons pais, boas mães, bons maridos, esposas. Queremos ser melhores como líderes. Queremos ser melhores em cada área das nossas vidas. Porém, só o Senhor, meu Deus, pode nos purificar pelo poder do sangue de Jesus. E nós nessa hora invocamos essa santificação, esse perdão, as misericórdias que existem no sangue derramado na cruz do Calvário. Invocamos, reivindicamos do Senhor a sua unção, pedindo que ela venha quebrar todo o jugo do mal, que ela venha nos conceder pureza, clareza, luz para o nosso entendimento, que ela venha nos dar a vida, força, amor e autoridade, e que em nome de Jesus, Senhor, também esta unção quebre todo o jugo do mal, afugentando dos céus espirituais deste lugar todo espírito maligno, toda a presença de principados, de potestades, de dominadores e de forças espirituais da maldade, porque nós prendemos o valente, nós amarramos ao maligno, dizendo ele não tem poder sobre nenhuma das vidas, nem das famílias que aqui estão representadas, não tem poder sobre o ministério El Shaddai, que está como um alvo de graça, como um alvo de bênçãos, como um alvo de vitória, através de cada pessoa que faz parte desse ministério em nome de Jesus. Queremos abençoar as famílias, Pai, com salvação, com santificação, com libertação e transformação. Todas as famílias deste bairro, todas as famílias, Pai, desta cidade, deste estado, desta nação e das nações da terra, porque o Senhor prometeu a Abraão, teu servo, que através da fé que nele operou, todas as famílias da terra seriam benditas. Então que o teu evangelho as alcance e que elas sejam santificadas, purificadas para te darem o louvor exclusivo que te é devido, Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, Deus Espírito Santo, Deus que está presente, se movendo e falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Começa o texto em Gênesis 4:18, dizendo assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra,
e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Esse texto fala ao nosso coração sobre a importância de nós termos sonhos, a importância de nós sonharmos, porque aqueles que sonham conquistam. O desejo de Deus é que nós sejamos sonhadores. As pessoas aí fora no mundo não têm um bom olhar, nem uma boa opinião sobre aqueles que são sonhadores. Mas os que são sonhadores são os que verdadeiramente realizam, são os homens e mulheres visionários que fazem diferença no meio da sua geração. As pessoas que não sonham, elas têm a sua alma estagnada, elas jazem na mediocridade. Mas uma pessoa que sonha, ela realiza, ela constrói, ela deixa legado não só para si mesma, ela constrói legado não só para si mesma, mas ela deixa esse legado para gerações futuras. Uma pessoa que sonha, pela realização dos seus sonhos, ela abençoa gerações posteriores. E Abraão, além de ser um homem escolhido por Deus, ele era um homem que tinha sonhos. Ele era alguém que sonhava ter um filho. Ele tinha um sonho não realizado. Há pessoas que não sonham. Há pessoas que foram roubadas dos seus sonhos. Eu sei que muitas vezes os traumas que pessoas podem viver ao longo da sua vida podem fazer com que os sonhos fiquem amortecidos, esquecidos, considerados inatingíveis. Pode ser que tenha gente aqui hoje que desistiu do seu sonho porque acha que ele não vai se realizar mais. Mas hoje é um dia de ressurreição de sonhos nesse lugar. Hoje é um dia onde desde a base do seu trono Deus está determinando que os seus sonhos se transformem em realidade. Quantos recebem? Então diga, isso é para mim. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ainda que os seus sonhos pareçam impossíveis, não desista deles, pois o nosso Deus tem o poder não só de ressuscitar os sonhos, como também de realizá-los no sobrenatural. Amém? Entenda, querido, que os impossíveis, eles glorificam a Deus. É no impossível que Deus é glorificado.
Porque quando as pessoas, o mundo, o homem e até o diabo dizem não dá, isso não é possível, isso não vai acontecer, e isso que o mundo, o diabo e todo mundo está dizendo que não vai acontecer é o teu sonho, é aí que Deus vai glorificar o teu nome, fazendo aquilo que todo mundo diz que não é possível se tornar num testemunho de vitória, de plenitude, de felicidade na sua vida. Você recebe? Então diga comigo: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Aquilo que parece impossível aos olhos do homem, Deus realiza com facilidade. E nisso Ele é glorificado como Deus Todo-Poderoso, o Deus do sobrenatural. Há pessoas aqui hoje que não só terão sonhos ressuscitados, como viverão experiências sobrenaturais e terão seus sonhos realizados como por um milagre. Ou seja, elas vão ficar se perguntando como isso aconteceu. Porque às vezes, queridos, o tempo de gestar um sonho, um milagre é como uma gestação, uma bênção pela qual se espera, algo que se deseja, que é um impossível, aquela coisa que você diz no seu coração, isso só Deus pode fazer. Isso é como gestar um filho. Isso é uma gestação que às vezes não dura 9 meses, mas às vezes dura alguns anos. E se passam anos, e parece que esse tempo é um tempo longo, porque agora mesmo eu comentava com o pastor Fernando e com a pastora Regina lá, que o tempo, aqui embaixo, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que parece para nós muito distante, muito longo, muito demorado, para Deus é assim, ó. Né? Para Deus é um estalo de dedos. Para Deus já aconteceu, já foi. Né? É como um flash. Está aí diante dos seus olhos o milagre, a bênção, o presente, o sonho realizado, que demorou tanto tempo, de repente ele está no seu colo. De repente você está abraçado nele. De repente você está sentado nele. De repente você está dentro dele, como esse tempo que Deus me permitiu gerar e sonhar com ele durante tantos anos, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Quando você menos esperar, você vai estar abraçado com o seu sonho. E ele já não vai ser mais um sonho, ele vai ser agora um testemunho de júbilo, de regozijo no seu coração e nos seus lábios, em nome de Jesus. Abraão já tinha um sonho antes de conhecer ao Senhor. Tinha ou não tinha? É lógico, ele já desejava ardentemente ter um filho antes de Deus aparecer para ele. Então, nós trazemos dentro de nós sonhos que na verdade são sonhos plantados por Deus. O seu sonho não é loucura, porque o seu sonho, se é que você tem um, e se não tem, hoje Deus vai te dar sonhos, Deus vai ressuscitar sonhos, Deus vai te lembrar dos seus sonhos. O sonho de Abraão, o nosso sonho não é loucura, né? Por quê? Porque foi Deus que colocou esse sonho dentro de você. E Abraão já tinha um sonho antes de Deus aparecer a ele. E talvez o Senhor tenha escolhido Abraão, porque Abraão tinha um sonho frustrado. Ou seja, uma coisa que é importante no nosso relacionamento com Deus é nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de compaixão. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que não se alegra em ver ninguém frustrado. Então quero te dar uma boa notícia. Se você tem um sonho que ainda não se realizou, você não ficará frustrado. Deus tornará o seu sonho uma realidade, porque isso glorifica o nome dEle, porque isso alegra o coração dEle, porque Ele te ama. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Nós precisamos sonhar, pois os sonhos são a linguagem do Espírito Santo, para trazer à existência tudo o que há no reino do Espírito. No reino do Espírito está tudo pronto. O que era, já foi. O que era, já aconteceu.
Ou seja, tudo já foi estabelecido no reino do Espírito. Aqui na terra, nesse plano, as coisas ainda estão para acontecer, mas lá já está tudo pronto para você. Amém? O céu é um depósito de bênçãos, é um tesouro cheio de graça. Amém? Que já nos foi aberto através de Cristo Jesus. Você crê nisso? Tudo na cruz do Calvário foi concedido, foi finalizado para nós. Por isso Jesus, antes de morrer, ele disse, está consumado. Ele disse, pronto, eu liberei sobre eles o perdão, a reconciliação com o Pai e, consequentemente, a devolução, a restituição de toda a herança que sempre foi deles. Amém? Você consegue compreender isso? Então, tudo que a gente deseja, tudo que a gente precisa, tudo que a nossa alma anela, está lá nesse depósito, onde tem amor, tem paz, tem alegria, tem o seu cônjuge, tem a prosperidade financeira que você precisa, tem os dons espirituais que você está pedindo para Deus, tem o sucesso, tem a honra, tem a salvação que Jesus conquistou na cruz para você. Olha o que está escrito em Efésios 1:3. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está citando Jesus, porque Ele é o caminho para que nós possamos acessar o céu. Ele é o caminho para o Pai, Ele é o caminho para as bênçãos do Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos tem abençoado. E tem outras traduções que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou seja, ou está no passado, ou está no presente. Que representa, ou tudo já foi dado, ou o Senhor está dando a cada dia. Mas nós temos que ter consciência disso. De que esse canal está aberto, de que esse caminho é um caminho livre, que você tem livre acesso ao coração do Pai, e que dentro do coração dele existem muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas alegrias preparadas para você, todo o suprimento do qual você precisa, todo sonho ainda não realizado no teu coração. Você acredita nisso? Isso não é bom demais? Então dê um aplauso a Jesus. Tudo já está preparado e disponível para nós, porque já foi comprado e pago na cruz do Calvário. Porém, nós precisamos desejar. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, Ele foi o preço pago, a sua vida, o seu sacrifício, foi o preço pago para que nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, porque fomos criados desde o princípio como seres espirituais. O homem sem Deus, ele sofre. O homem sem Deus é vazio, o homem sem Deus é triste, o homem sem Deus é perdido. Ele é suscetível da destruição, ele está à mercê do mal, ele perece. Mas nós não, nós somos seres espirituais que temos livre acesso àquele que é o Pai de todos os espíritos, aquele que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e aquele que nos abriu esse caminho através de Cristo Jesus. Porém, porque muitos não conquistam, porque muitos não avançam, porque muitos não crescem, porque muitos não têm vitória, porque simplesmente pararam de sonhar. Não tem jeito. Querido, sabe o que Deus está te falando hoje? Se você não aprender a sonhar, se você não se determinar a sonhar os sonhos de Deus, a sua vida vai ser uma vida de passagem só por essa terra. Vai ser uma vida sem graça, uma vida sem alegrias, uma vida incompleta. Mas se você sonhar, toda provisão e toda plenitude de Deus preparada e concedida a você através da cruz do Calvário, ela vai se tornar realidade na sua vida. Ainda que pareça um sonho, ainda que esteja tão distante de você, virá
a se cumprir, virá a se tornar uma realidade sensível, palpável, uma realidade da qual você vai poder desfrutar. Você recebe? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, não pare de sonhar, não. O fato de um sonho não ter se realizado na primeira, na segunda, na terceira vez, não quer dizer que ele não vá se realizar. Uma das coisas que, sem dúvida, é imposta à nossa existência, à nossa conquista como seres espirituais, quando eu digo imposta, é imposta por Deus, é a necessidade de perseverança. É a necessidade de perseverança. Nada se conquista sem perseverança. Nada se conquista sem insistirmos com Deus, sem esperarmos de Deus, sem fazermos com que o sonho permaneça vivo dentro de nós. Se um sonho morrer dentro de você, pronto, acabou, já não tem mais como Deus realizar aquilo, porque uma das matérias-primas com as quais Deus trabalha é o nosso querer, é a nossa vontade. E um dos perigos é a gente entrar num processo de inapetência espiritual, a gente entrar num espírito de acomodação, de desânimo, de desistência, onde a gente decide não acreditar mais que as coisas vão acontecer. Não, saia disso, seja liberto disso em nome de Jesus, porque Deus pagou um alto preço para que o seu presente e o seu futuro sejam regados por bênçãos. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas você precisa sonhar, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa trabalhar para que o sonho se realize, porque existe uma parte que nos compete, que é sonharmos, que é caminharmos na direção do sonho, que é perseverarmos nele, sem desistirmos. E a outra parte é a parte do sobrenatural, do milagre, que é Deus quem realiza. Amém? E se nós não desistirmos de vivermos o milagre, Deus não desistirá jamais. Por quê? Primeiro porque Ele sabe que o milagre é como um presente que Ele nos dá. E Ele, como um pai de amor, tem prazer em abençoar seus filhos. O nosso Deus, como um pai de amor, se alegra de dar um presente aos seus filhos. Quem aqui tem filho? Quem ama o seu filho? Amém. Porque tem gente que tem filho, mas não ama o filho. Agora é verdade, infelizmente existe isso. Mas o pai que tem filhos e que ama aos seus filhos, ele se alegra quando ele vai dar um presente. Eu acho que alguns, ao dar o presente para o filho, se alegram mais do que o próprio filho. É ou não é verdade? A gente fica tão feliz e às vezes dá o presente para eles, eles não parecem que estão tão felizes assim. E a gente fala, puxa vida, o que aconteceu? Será que eu escolhi mal? Será que eu não acertei no gosto dele, na cor, né? No modelo? Será que eu dei uma coisa para ele, com isso que eu dei para ele, eu o chamei de criança? Porque para os pais, os nossos filhos vão ser sempre crianças, né? Parece que eles não crescem nunca, né? Estão uns baita marmanjão lá, e a gente tá, vem aqui, filhinho, senta aqui no colo do papai. Né, pastor Marco Aurélio? Então, isso acontece com todos os pais, né? Eu pego a Vitória e a Raquel e falo assim, senta aqui no meu colo, né? Eu vou aproveitar enquanto eu posso pegar vocês no colo. Às vezes eu estou andando no shopping com elas, a Vitória já tem 13 anos, eu pego ela no colo. Eu falo assim, deixa eu aproveitar agora, porque daqui a pouco vocês vão crescer tanto que eu não vou poder fazer mais isso, né? Então todo pai que ama quer ter os filhos nos seus braços. Todo pai que ama tem prazer em dar bons presentes aos seus filhos. Jesus disse isso. O vosso Pai Celestial, Ele tem prazer em dar presentes aos seus filhos. Mas às vezes os filhos entram nesse processo de incredulidade. É uma crise só e já vai passar hoje. Você vai sair daqui renovado da sua capacidade de crer, da sua capacidade de sonhar. Amém? Você vai sair daqui estimulado através da certeza de que os seus sonhos não morreram no coração de Deus
e nem tampouco vão deixar de se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Mas Deus, Ele precisa ser entendido e conhecido como esse Pai que ama e que deseja nos dar boas coisas. E Ele pagou um preço altíssimo para que essas bênçãos nos alcançassem. Por isso nós não podemos desperdiçar a graça de Deus. Quando a gente fica incredulizado, desistido, quando a gente desanima, quando a gente para de lutar, quando a gente para de perseguir os nossos sonhos, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. E isso não é para trazer culpa sobre você, é só para falar, volte a sonhar. Deus está falando para a igreja El Shaddai hoje, volte a sonhar. Amém? Porque eu continuo com o meu coração aberto para vocês. Eu continuo desejoso de realizar o seu desejo, o seu sonho. Eu tenho poder para fazer isso. Eu vou fazer isso no meu sobrenatural. Nossos sonhos são combatidos pelo nosso inimigo espiritual. Porque os sonhos realizados não só glorificam a Deus na nossa alegria, na nossa vitória, mas eles também se transformam em testemunhos que vão edificar a fé de outros. Por que a gente investe tempo em testemunhos? Nas células tem testemunhos. Na reunião de gerações a gente gasta uma boa parte do tempo com testemunhos. Nas redes acontecem testemunhos, porque o testemunho é algo que precisa ser dado. Uma vez que Deus fez algo na sua vida, seja o que for, uma coisa pequena ou uma coisa muito grande, uma coisa que você acha pouco importante, ou uma coisa que era a coisa mais importante da sua vida, independente do tamanho ou do valor, os feitos de Deus precisam ser proclamados. Nós precisamos falar das virtudes do nosso Deus, nós precisamos proclamar os seus grandes feitos, as suas maravilhosas obras. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está honrando a Deus, na graça, no favor que Ele nos fez, no amor que Ele derramou sobre nós através daquela dádiva, através daquele bem que Ele nos concedeu. Quando eu falo bem, não estou falando só de bem material, estou falando de um bem espiritual, né? E nós estamos dando a oportunidade de que outros sejam estimulados a sonhar. No dia em que eu aceitei Jesus, havia uma pessoa dando testemunho de restauração de família, e era isso que eu precisava, porque a minha família havia se despedaçado, eu estava com a minha família destruída, por um divórcio, um adultério, e naquele momento, quando eu vi e ouvi uma pessoa dizendo, Deus restaurou minha família, e eu vi aquela família ali na frente, feliz, unida, as crianças sorrindo, eu olhei para aquilo, e eu disse comigo mesmo, se Deus fez isso na vida desse homem, pode fazer na minha também. Então aquele testemunho, ele edificou a minha fé. Mas às vezes quando a gente entra nessa estagnação, nesse desânimo, a gente tem uma postura às vezes até mesmo ingrata. Porque o sonho que está na frente não se realizou ainda, a gente entra num desânimo, entra numa incredulidade que nos faz sermos ingratos em relação ao que Deus já fez. Se Deus não fez aquilo que você mais quer, Ele já fez muita coisa que você não merecia e não queria. Mas Ele fez porque Ele te amou, porque Ele te ama e porque Ele vai te amar sempre. Então, continue glorificando a Deus nas coisas que o Senhor já fez. E Ele vai fazer coisas ainda maiores e melhores. Se tem alguém aqui que recebe isso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. É triste, queridos, quando nós vemos pessoas hiperabençoadas dizendo, Deus não está fazendo nada. As coisas não estão acontecendo. Isso é uma loucura, isso é uma tolice, né? Isso é um sintoma espiritual de apostasia. O nosso coração tem que estar sempre em êxtase com Deus. Por quê? Porque Ele nos abençoa todo dia. Hoje Ele já te abençoou. Seus olhos abriram. Quando você acordou, você percebeu que o seu coração estava batendo. Alguns nem perceberam, porque as bênçãos são cotidianas. E a gente até esquece que um dos maiores bens que Ele nos dá é o dom da vida. Você pensou que tem uma máquina aqui dentro de você que está batendo desde antes de você nascer, e ela vai bater por
70, 80, 90, 100, 120 anos. Deus tem para nós uma promessa de saúde, de longevidade, se nós aprendemos a amá-lo, a obedecê-lo, e se nós sonharmos com essas promessas que estão aqui, porque saúde, prosperidade, longevidade, felicidade são promessas de Deus. Mas nós precisamos querer, porque tem gente que decidiu ser triste, decidiu fazer da sua vida um problema, fazer da sua vida uma lamentação, uma lamúria. Aquelas pessoas hiper melancólicas, que tudo está sempre ruim. Ó céus, ó vida, ó dor. Isso é uma enfermidade de alma. Rejeite isso. Isso não é o propósito, nem o projeto de Deus para a sua vida. É verdade. Há coisas na vida que nós precisamos chorar. Quando Davi perdeu o seu primeiro filho, fruto do seu pecado, a palavra de Deus diz que ele pranteou o seu filho, chorou pelo seu morto, chorou pela sua dor. E tem coisas na vida que a gente tem que chorar. Eu fiquei 5 anos chorando a perda do meu primeiro casamento, mas chega uma hora, querido, que é a hora de virar a página. Tem uma hora que é a hora de declarar aquele versículo que diz: as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Deus tem um tempo novo para você, que não é de lamentação, de sofrimento, de dor, de angústia, de deserto. Não, Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem um tempo de regozijo, de alegria, de celebração, de júbilo. Ah, que gritinho de júbilo fraco. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Uhul! Queridos, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? Tem graça de Deus, tem bênçãos de Deus vindo na sua direção. Prepare a pista de pouso, por favor. A pista de pouso é preparada com fé, com louvor, com gratidão, com testemunho de tudo que Ele já fez. Amém? Com alegria, se alegre. Tira essa cara aí de cachorro São Bernardo. Tem gente que está sempre servindo, serve, faz tudo, trabalha, mas não se alegra. Parece que não celebra, não se regozija naquilo que está fazendo. Está sempre assim, com aquela cara, aquele olho. Não, em nome de Jesus, Deus vai inaugurar um sorriso no seu rosto. Deus vai fazer resplandecer o seu rosto, te iluminando, te devolvendo alegria e o brilho da unção, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Angústia, tristeza, solidão, melancolia, depressão, não vem de Deus não. Rejeita isso, que isso é coisa do inimigo. Como diz o pastor Fernando, chuta que é macumba. Não sai chutando a macumba alheia não, tá? Você só ora, pede perdão a Deus e pede para Deus livrar quem foi alvo da macumba e Deus colocar arrependimento em quem fez a macumba. Mas não fica chutando essas coisas na rua não. É só uma expressão aqui. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar que os nossos sonhos sejam roubados. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas tenta nos desanimar e trazer a ideia da impossibilidade, dizendo: o tempo está passando, você já é velho demais, não dá mais tempo de você casar. E você já não está tão bonitinho, bonitinha como você era no começo, né? Quando você era jovem. Então agora, quem que vai querer você? Todos os exames comprovam que isso é impossível. É zero a chance de você ter um filho. Isso aí é um prato. Isso é um prato cheio para o sobrenatural de Deus. Tá bem?
O apóstolo Alain e a apóstola Vera ficaram, acho que 15 anos esperando para ter um filho. Era impossível, todos os exames diziam que não havia como. Quinta-feira passada agora, dia da nossa última célula, nasceu o Benjamin, filho do apóstolo Alain e da apóstola Vera de Avaré. Que Deus abençoe a vida do Benjamin, que ele seja muito feliz e muito usado por Deus, em nome de Jesus. Tudo era contrário, queridos. Fizeram de tudo, fizeram inseminação, fizeram 1001 processos, nada deu certo. Sabe como nasceu? De forma natural. No tempo sobrenatural de Deus. Porque é isso que eu te falo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Então você acha que já passou, que já acabou, que já não vai dar mais. Mas Deus, Ele tem algo reservado para nós amanhã. Amém? E o amanhã trará consigo as suas alegrias, trará consigo os seus milagres. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Não adianta, você não será capaz. Todos os exames comprovam que é impossível. Não vai dar mais tempo, você já está velho demais. Não. Essas são as vozes do mundo, essas são as vozes do inimigo, são as vozes daqueles que querem roubar o seu sonho. Deus, porém, confirma o seu sonho através da promessa. Queridos, se tiver prometido aqui, ó, você e Deus são maioria. Amém? Se você concordar com Deus naquilo que está escrito aqui, pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer. E nem o inferno inteiro, nem o diabo, nem os homens, nem boca maligna qualquer vai poder dizer que o seu sonho não vai se realizar. Amém? Porque nós não podemos nos esquecer que às vezes um sonho, ele, como era o sonho de Abraão, que Abraão pensava que era dele, na verdade era um sonho de Deus. Não foi Abraão que sonhou com Isaac primeiro. Quem plantou aquele sonho de Abraão ter um filho chamado Isaac, que ia ser o filho da promessa, foi o próprio Deus. Então Deus sonhou com Isaac primeiro que Abraão. Você consegue compreender? E esse sonho que você tem, ele está contido no sonho de Deus. Talvez você esteja sonhando com algo muito difícil, com algo que está demorando, é porque a bênção vai ser muito linda, vai ser muito grande, vai ser um milagre extraordinário e vai impactar, vai tocar esse testemunho a vida de milhares de pessoas. Então, tem coisa, tudo que é bom demora para ficar pronto. Tudo que é caro, tudo que é valioso demora para ficar pronto. Não é assim, pá. Você consegue compreender? Então, talvez o seu sonho esteja demorando porque na hora que ele vier vai ser muito lindo, muito completo e vai fazer o seu coração transbordar de alegria. Quem recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Você quer ter certeza se um sonho seu vai se realizar? Pega esse livro aqui e vê se tem alguma coisa que pareça uma promessa para você. Se tiver, não fique pensando, isso foi falado para Abraão, isso foi falado para Jacó, isso foi falado para Josué, isso foi falado para Pedro, Tiago e João. Não, tudo que está escrito aqui foi falado para você. Foi dito para você. Foi escrito para a sua alegria. Foi escrito para a sua edificação. É o que a palavra de Deus diz a respeito de si mesma. Amém? Tudo o que foi escrito para o nosso bem foi escrito. Então a Bíblia é um legado de muitas promessas, é um testamento de muitos direitos que são seus como filho de Deus. O pai não deixa direitos para os seus filhos, pois aqui estão seus direitos. Agora, tenha paciência de esperar pelo tempo da conclusão do sonho. E não desista nem de Jesus, nem do seu sonho. Amém? Porque esse é o segredo de você ver os seus sonhos realizados, você se encontrar como uma pessoa vencedora, em nome de Jesus. Tudo que está escrito na Bíblia é uma promessa para nós, desde que pela fé
nos apoderemos delas. Ou seja, as promessas estão aqui, você tem que pegar. Se torna verdade quando eu creio e começo a confessar, e começo a agir como se aquilo já fosse uma verdade. Amém? Você vai para Israel? Então já tira a mala do guarda-roupa, porque está chegando. Começa a ver se o passaporte está em ordem. Vai vendo a cotação do dólar aí, espera ele dar uma vacilada aí, você compra alguns, o que der para comprar. Porque isso é fé. Fé se processa através de um desejo que nasce no nosso coração, trazido por Deus. Palavras que saem da nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. E também nós agimos, fazemos atos proféticos. O que é um ato profético? É você dar um passo na direção daquilo que você está dizendo. Você quer comprar um carro? Vai lá na concessionária ver e começa a declarar: esse carro vai ser meu. É um desse aqui que eu quero. Vou fazer um test drive. É um ato de fé. Amém? Você quer montar uma empresa? Comece a ver as condições, comece a estudar o mercado daquilo que você se propõe a produzir. Você quer fazer uma faculdade? Vá ver quanto custa, vá lá na faculdade, ande pelos corredores da faculdade, mesmo que você não seja aluno. Talvez você, naquele momento, você vai sentir uma paz dentro de você, uma testificação no seu espírito que vai dizer para você: é aqui mesmo. Quem já teve esse tipo de experiência? De chegar num lugar, de entrar numa casa, de entrar num lugar para morar, e o Espírito de Deus trazer uma paz, uma alegria tão grande no seu coração, você fica seguro para tomar aquela decisão, para estabelecer aquele contrato, para assinar aquele papel, para fazer aquele cheque. Amém? E quando isso acontece, é porque Deus está conosco, nos conduzindo pela trajetória da realização do sonho. Amém? Então, nós precisamos manter esse nosso nível de fé. Por quê? Porque a fé, às vezes, no sonho, ela oscila. Às vezes as pessoas são roubadas dos seus sonhos, porque a fé oscila. A fé de Abraão oscilou. Oscilou quando ele gerou Ismael. Oscilou quando ele disse que o filho dele ia ser Eliezer, né? É a forma correta de se pronunciar esse nome. Que quer dizer guardador das riquezas de Deus. Eliezer era o mordomo de Abraão. Mas Deus o lembrava e o fazia olhar para a promessa. Amém? Abraão, eu te prometi. E eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O homem promete e não cumpre mais aquilo que eu prometi. Eu vou velar e zelar pela minha palavra, de forma que ela se torne verdade na sua vida. Amém? Então, Deus diz para Abraão: Abraão, não tenha medo. Eu sou teu escudo. E a sua recompensa será muito grande. Queridos, há uma grande recompensa preparada para aqueles que vivem pela fé. Amém? Você acredita nisso? Talvez existam aí vozes, né, que estão dizendo: o seu sonho já era, esse sonho é uma loucura, esse sonho não tem como acontecer. Aliás, eu acho que você até devia desistir dessa igreja, para com essa bobagem. Você está aí perdendo seu tempo, você está aí lá gastando tempo e dando dinheiro para os pastores. Mas eu quero te dizer que existe uma grande recompensa para aqueles que vivem pela fé. Abraão teve que viver por fé. Abraão deixou a casa dele, deixou as influências, deixou as ingerências do lugar espiritual onde ele estava. Ele precisou renunciar aos seus falsos deuses, aos seus antigos deuses. Ele precisou renunciar aos conceitos, aos ensinamentos da sua família. Ele precisou ir para uma terra que ele não sabia nem se ela existia, onde ela estava. Mas ele agiu pela fé, confiando única e tão somente na promessa. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Então Abraão não foi confundido, não foi envergonhado.
Deus o abençoou com o filho que ele desejava, Deus o prosperou, Deus o fez um homem feliz, Deus fez de Abraão uma bênção para milhares de milhares de milhares. E um desses milhares é você que está aqui hoje, debaixo das bênçãos de Abraão, que vão se cumprir na sua vida também, em nome de Jesus. Você recebe? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Diga comigo, há uma grande recompensa preparada para os que vivem pela fé. Olha o que está escrito aqui, ó. Nem com olhos se viu, nem com ouvido se ouviu, nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama Deus? Então você não pode pensar, você não pode imaginar, você não pode nem tentar perscrutar com o teu coração o que está preparado para você, não só lá no céu, mas aqui na terra mesmo. Deus vai te surpreender, Deus vai te impactar com as surpresas, com as novidades que vão acontecer na sua vida se você tão simplesmente não desistir de Jesus nem dos seus sonhos. Amém? Persevere, querido, na fé. Você achou o caminho que todos procuram, mas não sabem que existe. Você achou o caminho da vida eterna, você achou o caminho da salvação, você achou o caminho da paz, você achou o caminho do amor e do poder. Então, não desista desse caminho, porque fora desse caminho não há outro. Amém? Quando olhamos para o Senhor e para as suas promessas, podemos ver a grandeza do Senhor e dos seus sonhos para nós. Deus levou Abraão a olhar para o universo, para as estrelas. Põe as estrelas lá, pessoal da mesa aí. Põe as estrelas de Abraão aí, Bessa. Deus levou Abraão a olhar para o universo, para o infinito, para os milhões de galáxias e estrelas, e disse: Abraão, você quer um filho? Abraão, você quer um filho? Pois olhe para o céu, Abraão, e veja se você consegue ter noção do tamanho do meu sonho para você. A sua descendência será incontável como as estrelas do céu. Cadê as estrelas? Não entraram? Não? Puxa vida. É assim que está a tela mental de alguns aqui. Isso não foi um acidente. Isso é a denúncia espiritual de que muitos esqueceram de sonhar, pararam de olhar para Deus, pararam de contemplar as promessas, se deixaram roubar nos seus sonhos. Por isso a célula não cresce, por isso o casamento não acontece, por isso a prosperidade não vem, por isso a multidão que é prometida, todo o tempo é falada, ela não acontece na sua vida. E não vai acontecer mesmo. Só vai acontecer se você se determinar a sonhar. Amém? Então, preste atenção numa coisa. O sonho de Deus é maior e melhor do que o nosso. Amém? Eu, desde jovem, tinha um sonho. Eu morava numa cidade do interior, Araçatuba, uma cidade que fica a 530 quilômetros daqui. Mas os meus avós, tanto maternos quanto paternos, moravam aqui em São Paulo. E o meu sonho era chegar às férias para eu vir para São Paulo. Pegar o ônibus da empresa. Isso, deixa aí, para ver se ressuscita os sonhos. Quando a gente olha para o céu, a gente pensa na grandeza de Deus. Aqui em São Paulo isso é uma coisa meio triste, porque é difícil ver o céu, ver as estrelas. Mas se você tiver a oportunidade de viajar agora, você for para a praia, você for para o interior, para lugares distantes, não... Tem gente que está dizendo eu recebo? Seja abençoado com férias. Férias foi inventado por Deus. Amém? Deus tirou férias. Trabalhou 6 dias e tirou férias no 7º. Porque Ele
sabe que descanso é necessário, que nesses momentos Deus nos renova a alegria, a esperança, o vigor e até os sonhos. Eu não sei se você sabe, mas a visão da qual nós fazemos parte nasceu quando um homem que estava desistido, irritado, desgastado, estressado, foi tirar férias e falou: se ser pastor é ficar pedindo por favor para as pessoas permanecerem na igreja, eu não quero mais ser pastor. E aí Deus falou assim para ele: tira férias, pastor César Castelhanos, que você está estressado. E ele foi de férias para a praia. E na praia, quando ele estava orando, lendo a Bíblia e olhando para a areia da praia, Deus falou assim: eu vou te dar uma igreja grande. Você está olhando quantos grãos de areia tem embaixo de você? Você não vai conseguir contar a multidão de discípulos que eu vou te dar em toda a terra. E ele deu uma revelação, que é a visão dos 12 para o pastor César Castelhanos. Então, quando nós olhamos para Deus, você vai fazer isso nas suas férias, né? Você vai olhar para o céu com muitas estrelas assim, ó. Você vai ter noção, a gente recobra a noção da grandeza de Deus. A gente vê que às vezes as coisas que nós pedimos são muito pequenas, muito medíocres. A gente fica preocupado com o mínimo, com o básico, sustento, arroz, feijão, pagar as contas. Queridos, isso é muito pouco para Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas, excelentes, nobres, vultuosas na sua vida, com você e através de você. Mas nós precisamos sair da nossa tenda de mediocridade. Então Deus pegou Abraão, tirou ele da tenda da mediocridade e falou assim: vem aqui para fora. Você está aí dentro dessa tenda abafada de couro aí, você não está vendo nada, você não está entendendo nada. Vem aqui para fora e olha para o céu, olha para o tamanho desse universo que eu criei. E você vai conseguir perceber o quanto eu sou grande, forte, todo poderoso para transformar o seu sonho numa linda realidade, muito maior e muito melhor do que aquilo que você me pedia. Deus vai fazer infinitamente mais, querido, do que você pode pedir ou pensar. Amém? O sonho de Deus é melhor do que o nosso. Eu era esse menino do interior, que amava São Paulo, que tinha o sonho de vir para essa cidade. Chegava às férias, pegava o ônibus da empresa Reunidas Paulista e vinha para São Paulo. Isso para mim era assim uma coisa maravilhosa, era ir para a civilização, era ir para outro planeta. Aqui tinha rádio FM, na minha cidade só tinha AM. Chegava aqui, começava a ligar o rádio do carro do meu tio, vamos escutar a Jovem Pan, tal, música pop, aquele negócio todo, né? Tudo moderno. Chegava na Marginal Pinheiros, mal sabia eu, né? Que depois eu ia ter que cheirar isso o resto da minha vida. Mas chegava na Marginal Pinheiros, ficava cheirando aquele cheiro de fábrica, aquele cheiro de poluição, né? Eu achava aquilo lindo. Meu Deus, um dia eu vou vir para São Paulo, eu vou trabalhar numa fábrica. E depois, quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa fábrica, eu comecei a ampliar meu sonho e disse: eu vou ter uma fábrica, eu vou ser dono de uma fábrica. E aí, eu construí uma fábrica. Eu tive uma fábrica que foi destruída antes de eu ter Jesus, um sonho de ser empresário que foi destruído antes de ser Jesus. Mas como Jesus restitui os nossos sonhos, depois eu pude ter uma outra oportunidade de realizar um sonho, que era montar uma empresa que eu botei o nome de Joy. Joy, em inglês, quer dizer júbilo, quer dizer alegria. E a proposta era que essa empresa me desse alegria. Essa empresa me deu alegria, mas ela também me deu problemas. Por quê? Porque o chamado de Deus para mim era outro. O chamado de Deus para a minha vida era estar aqui. E não adianta. Você não vai conseguir ser plenamente realizado, feliz ou próspero se você não estiver no lugar onde Deus quer que você esteja. Então peça para Deus te revelar onde é que Ele quer que você esteja. Aonde Deus quer te usar. Aonde Deus quer te abençoar. E quando a gente gera um sonho e trabalha por esse sonho, e luta por esse sonho, a gente se apaixona pelo sonho. E o meu coração ficou apegado àquela empresa. E o que aconteceu? Prepara a música aí.
Porque já falhou a estrela, não vai me falhar a música na hora H aqui, hein, por favor. Eu vou orar por vocês da técnica aí. O que aconteceu? Chegou um tempo, depois de mais de 10 anos, dividindo o meu tempo entre a Joy, a empresa, que ficava sendo cuidada por outras pessoas, inclusive por muitos discípulos daqui, que trabalharam comigo, que me ajudaram. Eu ficava dividido, porque tinha empresa e tinha igreja. É lógico, meu coração pendia para a igreja, eu amava a igreja, era onde Deus me usava mais, é onde as coisas davam mais certo. E eu fiquei ausente da empresa, longe do meu negócio. Isso não funciona. Nós temos que ser focados, concentrados naquilo que nós fazemos. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que ficou muito claro para mim, logo depois que eu fui ungido apóstolo, que eu tinha que fechar aquela empresa. E o dia de fechar foi chegando. E todas as circunstâncias foram me mostrando que era para fechar. E o apóstolo René deu uma palavra decisiva. Ele disse assim: você quer a unção dobrada? Já era pastor e já era apóstolo. Mas ele disse: você quer a unção dobrada? Eu falei: se for do Espírito que está sobre ti, eu quero. Ele disse: então queima um carro de bois. Se você ler a história de Eliseu, você vai entender que linguagem é essa. Queima um carro de bois quer dizer assim: se desvencilha daquilo que está ocupando espaço na tua vida e que não é o propósito de Deus. Ou seja, a Joy, a empresa, ou seja, vende a empresa, se desfaz da empresa. E eu tomei essa decisão. E Deus abriu todas as portas para que o negócio pudesse ser fechado de uma forma honesta, de uma forma correta. E conseguimos pagar os funcionários, conseguimos saldar todas as necessidades para poder fechar a empresa. E chegou o dia de fechar. E eu fui lá, esvaziei a escrivaninha, tirei os papéis, tirei as coisas de valor de lá. E desci, fui o último funcionário a sair, era um final de tarde, todo mundo já tinha ido embora depois do expediente. E eu fiquei assim com meu coração apertado, uma vontade de chorar, porque era um sonho, né, que eu estava renunciando. E quando eu fechei aquela porta ali e fui embora, já estava tudo praticamente vazio, desativado lá dentro. Tinha mesmo aquele sonho sido renunciado. Eu entrei no carro assim, muito triste e com uma sensação de que alguma coisa não tinha dado certo, com uma sensação de que um sonho tinha morrido. E tinha um CD no porta-luva do meu carro que eu nunca tinha escutado. O CD estava até com aquele plastiquinho de um CD novo assim que vem. E eu falei: vou pôr um louvor aqui para eu escutar, para me confortar, me consolar, né? E nessa hora, através da música, Deus falou comigo. Põe a música aí. Preste atenção na letra da música.
Pode tirar. Pode abaixar. Deus nessa hora começou a falar comigo através dessa música, dizendo: filho, quem quer sonhar os sonhos de Deus tem que renunciar aos sonhos humanos. Tem que renunciar aos projetos que não são. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores e melhores do que os sonhos dos homens. Qual que era o meu sonho de menino? Ter uma fábrica, dar emprego para pessoas, produzir coisas que pudessem ser boas para o comércio, ganhar dinheiro, ficar rico, ser um empresário de sucesso. Mas o projeto de Deus para a minha vida era ser o quê? Um instrumento de bênção para abençoar a sua vida. E talvez se eu não tivesse renunciado ao meu sonho, você não estivesse aqui hoje. Porque a gente não tem noção disso, mas é através daqueles que pagam preço, é através daqueles que renunciam, daqueles que se sacrificam, que outros são alcançados, que outros são abençoados. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse ido para aquela cruz. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse, como homem, renunciado aos seus próprios sonhos para viver os sonhos do Pai Celestial. Então, queridos, não tenha medo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E nós não devemos ter medo de nos entregarmos ao futuro que Deus tem para nós. Principalmente se você crê que Ele te ama. Amém? Que Deus te dê a consciência, a convicção plena de quanto Deus ama a sua vida. Amém? Deus dizia para mim nessa música: ó, você está renunciando a algo, mas uma coisa muito maior, muito melhor, eu estou começando a fazer. Aquilo não está sendo renunciado por nada, está sendo renunciado por um futuro de glória, por um futuro de prosperidade, de felicidade, por um futuro de honra, de conquista. Queridos, eu me orgulho porque eu sei que a minha vida hoje é uma vida usada por Deus para mudar a sorte da cidade de São Paulo. Quando a gente é chamado para sonhar os sonhos de Deus, quando a gente se envolve com a fé e com o Evangelho, a nossa vida se torna um elemento de transformação, de reciclagem para a vida de muitas pessoas. Quando você prega a palavra, você liberta uma pessoa da dor, do sofrimento, das trevas, da morte, do insucesso. Você leva alguém da sua família, algum amigo seu, a conhecer a Deus, a conhecer a felicidade, a realização, a ver os seus sonhos realmente se cumprindo. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo de entregar o seu caminho a Deus. Não tenha medo de se envolver com os projetos de Deus. Aliás, eu te dou até um conselho. Tome a decisão hoje de dizer: Senhor, está aqui o meu sonho. Eu renuncio aos projetos humanos, aquilo que eu, na minha limitação, na minha pequenez, projetei para mim mesmo. E eu quero que os teus sonhos se realizem na minha vida. Aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer para mim, isso eu quero que o Senhor faça se cumprir a partir de hoje. Toca o meu espírito, toca a minha alma, muda a minha mente, muda o meu coração, me desprende daquilo que está me segurando, me prendendo, porque eu quero viver as grandezas de Deus. Eu quero viver os sonhos do Altíssimo. E a última coisa é que, depois de todo esse trabalhar de Deus na vida de Abraão, dando a ele o sonho, dando a ele a visão do sonho, confirmando o sonho pela promessa, Abraão perguntou: tudo bem, eu já tenho o sonho, já tenho a promessa, mas como eu posso ter certeza? O homem quer ir para aquilo que ele pode tocar, né? Para aquilo que ele pode ver, para aquilo com o qual ele pode se relacionar. E ele diz: como eu vou ter certeza que isso vai acontecer mesmo? Deus não disse para ele: vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser assim, teu filho vai ter essa cor de cabelo nem de olhos. Não, Deus só disse para ele: me oferece um sacrifício e vamos fazer uma aliança. Amém? Então, o sonho é respaldado pela promessa. Se está prometido aqui, vai acontecer. Fica tranquilo, não se angustia, não fica ansioso, só persevera. E a promessa, ela se torna
realidade, ela deixa de ser meras palavras e se torna verdade, se torna algo palpável, algo do qual você pode desfrutar quando você permanece na aliança. O que é permanecer na aliança? É você viver na presença de Deus, é você guardar os mandamentos de Deus. Se você se mantiver apegado ao Senhor, com seu coração aberto para realizar a vontade dEle, não há vontade, não há desejo do seu coração que o Senhor não realize. Ele vai fazer todas as coisas por amor do nome dEle, pelo grande amor que Ele tem por você. Amém? Você não vai ficar frustrado. Guarde essa palavra no seu coração. Deus que te ama vai mover os céus e a terra para transformar o seu impossível em algo possível, para fazer do seu sonho uma realidade, em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem? Se coloque de pé aí. Põe a música de novo. Desde o começo. Dá uma equalizadinha aí para melhorar. Esse CD não está tão velho assim não. Isso. Se essa palavra falou com você, eu queria que você orasse a Deus agora.